Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal. A aula de hoje será sobre o indicador Moving Average, né, a média móvel exponencial ALMA, né, que é o Arnaud Legault, não sei se é assim que se pronuncia, que foi o inventor dessa média móvel exponencial. Estarei aqui indicando alguns padrões importantíssimos para operar com ela, que geralmente não vai dar um bom setup, enfim, toda a coordenada para você criar estratégias com a alma e ser bem sucedido aí no desenvolvimento do seu setup. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal. E também deixe o seu comentário, compartilhe para ajudar no crescimento desse projeto. Totalmente gratuito e conteúdo avançadíssimo sobre análise técnica, análise fundamentalista, todos os mercados compartilhando de graça aqui na internet para vocês. Então vamos lá. Então no TradingView, tá? Que é uma plataforma gráfica online de graça para você também, avançada na minha opinião. Você vem aqui em Indicators para a gente acessar o Arnaud Legault Moving Average, né, a média móvel ALMA, tá? Vou chamar ALMA porque eu não sei como se pronuncia esse nome aqui, tá? Foi criado, acho que em 2009 mais ou menos. A fórmula da ALMA, tá? Ela tem aqui alguns elementos. Janela representa o período de tempo e por padrão o período de tempo é de 9 períodos. Então ele vem, né? Eu coloquei duas almas aqui, duas médias móveis almas aqui. Coloquei a laranja aqui. Eu configurei para 3, então ela vem configurado 9, tá? Por padrão ela vem configurada 9, mas eu trabalho com 3 porque você pode ajustar para criar o seu setup, para fazer testes. E os outros fatores, o offset e o sigma aqui, eu não fiz alteração nenhuma, tá? E aqui a gente tem a alma aqui 144. Eu vou explicar por que tem essa média móvel 144 aqui para vocês e por que seria importante utilizá-la, tá? Então você tem os negociantes, né? Os negociantes eles podem ajustar o período. Eles podem ajustar o período de tempo de acordo com o seu próprio estilo de negociação e políticas. O offset, né, é o gaussiano, é um fator aí gaussiano que é aplicado à linha de combinação e é 8,5 por padrão. Então definir esse offset também vai, se for igual a 1, ele fica parecido com a média móvel exponencial, você pode comparar. Se for próximo de 0 ou 0, vai ficar parecido com a média móvel aritmética. Então, o que diferencia essa média móvel ALMA da aritmética, da exponencial, o offset principalmente contribui muito com isso. E o sigma é o desvio padrão aplicado à linha de combinação. Então tem o desvio padrão aqui na fórmula que faz essa média móvel ter uma diferença em relação às outras, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, eu vou tirar essa média móvel e vou colocar a média móvel exponencial e a aritmética aqui. Então veja bem, eu coloquei aqui a média móvel aritmética, tá? Vou colocar aqui ela de branco, tá? E vou colocar aqui o mesmo valor para ela, que é 13, tá? A média aritmética nossa é a branca. E a média exponencial pode ser azul. Vou colocar também 3 aqui, aplicado ao fechamento. Beleza. Então tá aí, a gente vê que a média laranja, que é a média alma, ela tem mesmo sendo no mesmo período que as outras médias, ela tem uma característica diferente aqui uma característica diferente de posição. O posicionamento dela, a maneira como ela curva para baixo ou para cima é bem diferente. Então os sinais logo são diferentes. Usar a média móvel ALMA nunca vai ser igual a usar as outras médias móveis. Então esses são, né, um comparativo para você ver a diferença das médias móveis. Então a gente tem aqui o seguinte, pessoal.
Lembrando que aqui eu vou passar padrões que vão servir para vocês desenvolverem estratégias rentáveis, lucrativas, talvez, porque tudo que eu for passar aqui são testes e teorias. Nunca o testei na prática com dinheiro real. Mas a criação de uma metodologia comprovada provém antes de uma simulação de identificação de padrões, de estudos, comparações, né, combinação de padrões, etc. E para criar minha estratégia que funciona, que inclusive eu ministro curso sobre ela, chamada Ultimate Eagle Signals, eu passei por isso primeiro e fui testando vários padrões até que eu cheguei na minha metodologia completa, que hoje funciona e hoje eu não mudo e não troco ela por nada. Então dá para ganhar dinheiro também com as médias móveis ALMA, sim, mas é necessário criar um setup, uma estratégia onde você tem o gerenciamento de risco para definir, ponto de proteção de lucro, ponto de desistência, abortar a operação ou não, quando que vai abortar, quando que não vai, a saída operacional, melhor saída operacional, ser mais agressivo ou menos agressivo, sinais de mais alta qualidade, sinais de menos alta qualidade, onde os sinais de menos alta qualidade, de baixa qualidade ou razoável qualidade, será necessário você investir menos dinheiro, e naquele que tem mais qualidade, investir mais dinheiro. Tudo isso e mais um monte de variáveis precisam ser testadas com dinheiro real por um ano pelo menos e comprovado que funciona. Por isso que muita gente vai tentar e fracassará, ficará 10 anos tentando e só depois de 10 anos vai conseguir, ou depois de 5 anos, e a maioria não vai conseguir. A maioria vai perder dinheiro. Por quê? Porque é difícil. Tá? Por isso que eu ensino tudo de análise técnica de graça, porque você pode saber tudo de análise técnica e você não vai ganhar dinheiro no mercado. Definir uma estratégia e comprová-la é o mais difícil e é um desafio que poucos conseguem. Tá? Então, o cruzamento da ALMA com a média móvel exponencial ou a média móvel aritmética pode ser usando o mesmo período ou com períodos diferentes. Então, por exemplo, aqui no exemplo com períodos iguais, né? Ou seja, são o período 13 aqui, né? A azul é a exponencial, tá? Então, quando a alma aqui, ela é amarela, tá? Quando a alma cruza a azul para cima, vou até melhorar isso aqui, ó, só um minuto. Então, ó, a exponencial é a azul, tá? Então, quando a amarela cruza para cima a azul, seria um cruzamento das médias, dessas duas médias, e seria um sinal de compra. Quando cruza para baixo, né, a azul, seria um sinal de venda. O problema é que tem muitas falhas. E o problema é que quando tem um cruzamento, às vezes o preço já está lá embaixo. Então é muito atrasado. Cruzamento de médias móveis é muito atrasado. Sinal de cruzamento de médias móveis, inclusive usando esta média, não funciona. Nem com essa média alma com outra média de outro período, que também é alma, ou com médias diferentes, ou seja, média alma com média exponencial, conforme o exemplo que eu estou dando aqui. Tá? Existe um padrão razoável, então esse negócio de cruzamento das médias móveis almas, ou com outra média móvel, eu fiz já um estudo parcial e já concluí que vão dar sinais atrasados e operar um trade system com sinais atrasados não é um custo-benefício bom. O sinal atrasado ele pode ser utilizado para você otimizar uma metodologia que você tem como sinal de continuação. Então, por exemplo, entra em tendência de baixa quando uma média X cruza a outra. Só que o preço está lá embaixo. O preço está lá embaixo já, está aqui. Quando deu o sinal do cruzamento, o preço já está aqui. Só que quando isso acontece, o movimento aumenta. Só que eu tenho uma metodologia que entrou aqui e não usou o cruzamento das médias móveis. Então, o cruzamento das médias móveis serviria para certas médias, aquela que tem mais eficiência, aquela que tem mais assertividade, para um sinal de continuação de tendência para a sua metodologia, um complemento para você identificar a continuação de tendência. Sinal de entrada não presta, porque é um sinal atrasado, na minha opinião, na minha visão, custo-benefício muito ruim pela minha experiência, então não compensa ficar utilizando cruzamento de médias móveis. Todo tipo de média móvel, cruzamento, na minha opinião, é uma porcaria. É muito ruim mesmo.
Porque são sinais atrasados, não são sinais bons, tá? Agora, existe um padrão interessante, tá? Quando a média amarela está acima da azul e está acima da branca, onde a azul fica acima da branca, então tem que ter essa sequência. Média amarela, que é a média alma, acima da azul, que é uma média exponencial, de mesmo período, onde a azul está acima da branca, que é uma média aritmética, de mesmo período, período 13. Então, quando as três estão aqui acima, é um sinal de forte tendência de alta. O contrário para baixo também. Vamos ver aqui um exemplo de tendência de baixa, ó, por exemplo, aqui, ó, né, ó, ficou nesse período aqui, ó, ficou a amarela ficou abaixo da azul e ficou abaixo e a azul ficou abaixo da branca. Então, uma forte tendência de baixa tende a ocorrer. Aqui não foi tão grande, né? Mas quando a gente tem essas três médias, né, nessa sequência, indica um ponto bom para grande movimento de alta ou baixa. Porém, também é um sinal atrasado. Não é um sinal efetivo, que você entra no começo, você pega um grande movimento. Também serve mais como sinal de continuação. Por isso que usá-la como setup de entrada e saída, cruzamento de médias, ou esses posicionamentos dessas três médias, também não é compensável na minha visão. Tá? O que é compensável, né? Já começa a ficar bom o cruzamento do preço na alma para determinar início de uma tendência. Tá? Então, por exemplo, eu vou tirar aqui a média, as outras médias. Vou só apagar aqui, peraí. Vamos deixar só a média alma aqui, que é a amarela, a laranja aqui. Então, assim, quando o preço cruza de cima para baixo a EMA, então seria um possível movimento de baixo. Pode gerar um grande movimento de baixo. Enquanto, né, vamos colocar aqui de amarelo aqui, a EMA amarela, enquanto o preço ficar abaixo da EMA amarela, tende a continuar caindo. Mas se romper para cima da EMA amarela, daí sim, volta para a probabilidade, passa a ser tendência de alta. Se o preço ficar acima da EMA amarela, tende a continuar subindo, mas se cruzar para baixo, daí volta para a tendência de baixo, e assim sucessivamente. Só que tem um porém. Existem sinais falsos de reversão de tendência direto. Daí a gente tem que entrar no conceito de tendência, e é importante você sempre operar a favor da tendência, porque o movimento a favor da tendência sempre ele é mais efetivo, sempre ele é mais útil. É um movimento mais amplo, é um movimento que dá mais lucro. Tá? Então vamos aqui dar uma explicação sobre o porquê operar a favor da tendência. Então a gente tem aqui, digamos que um fator que determina a tendência de alta. E sempre, quando o preço está acima desse fator, não, desse ponto, né, determinado por algum indicador, por algum padrão, o preço ele tende a fazer grandes movimentos de alta e curtos movimentos de baixa. Grandes movimentos de alta e curtos movimentos de baixa. Tá? Então, é preferencial. Quando esse elemento que indica a tendência de alta, e estatisticamente, factualmente, no passado, hoje, sempre tende a indicar a continuação da tendência de alta e amplos movimentos de alta, tende, então, esse sinal da metodologia, esse sinal da tendência, né? Você tem o elemento que indica a tendência e o preço ele tende a fazer grandes movimentos de alta, curtos movimentos de baixo. Os curtos movimentos de baixo tende a dar sinais falsos, tende a dar lucro pequeno, tende a voltar contra você. Então é sempre compensável eu operar por meio da indicação desse elemento que indica a tendência de alta ou de baixo, e sempre operar a favor da tendência, considerando que a minha probabilidade maior é de acertar grandes movimentos de alta, evitar sinais falsos. Então, o sinal é de muito mais alta qualidade quando eu opero a favor da tendência. Mesmo que haja um sinal contra essa tendência, esse sinal tende a ser exaurido ou tende a ser um sinal falso. Tá? Então, para a gente evitar esses erros, né, olha só, deu um sinal de short aqui, de queda, né?
Deu um sinal de queda aqui, falhou, deu um sinal de queda aqui, daí tudo bem, né? Aqui ele deu até um pouco certo, né? E aqui também está dando um pouco certo. Só que há muitos sinais falsos também. Então você tende, né, a ter pequenos lucros, por exemplo, pelo trade system aqui que eu expliquei, um sinal de short seria aqui. E como aqui rompeu para cima, eu entrei aqui e saí aqui, né? Então foi um sinal curto. Agora um sinal bom, de qualidade, seria aqui, que foi uma compra, e a saída foi aqui. Então uma grande tendência de alta que eu consegui pegar. O problema são esses sinais aqui, ó, né? A gente entrou aqui, ó, entramos vendidos aqui e saímos aqui, ou seja, 0 a 0. Tem vários sinais assim ruins. E consequentemente, você operando esses sinais, você tende não somente a gastar tempo com isso, mas também amargar certos prejuízos muitas vezes. Ok? Então, usar um filtro que indique a tendência de alta ou tendência de baixa e operar sempre a favor dessa tendência me permitirá gastar meu tempo, investir meu tempo, lembrando que tempo é dinheiro. Eu vou investir meu tempo, gastar meu tempo com movimentos amplos que vão me dar grandes lucros, e não movimentos curtos que vão me dar pequenos lucros e prejuízos também, muitas vezes, porque vai falhar, e é melhor eu evitar esse tipo de situação. Então, a gente pode usar uma própria média móvel aqui, né? A gente pode usar uma própria média móvel aqui. Vamos tirar aqui as médias móveis antigas e vamos usar uma própria média móvel do tipo ALMA, só que configurada aqui para um período que determine a tendência, tá? Eu, como tenho experiência no mercado, determinação de tendência por média móvel, indicadores pequenos, tipo 9, 13, 21, não é muito bom. 21 para o semanal até que funciona. Mas uma tendência mais clara e evidente são médias maiores. A gente tem, por exemplo, a média 144, que é viável. Temos a 55 também para determinar a tendência. Vamos pegar aqui, por exemplo, a 55, né? Então veja, quando o preço está acima da 55, né? Ele tende a encontrar suporte na 55, mas ainda tem algumas falhas, né? A 144 é melhor ainda. A questão dos números serem números Fibonacci, etc., por que não outro número Fibonacci, é muito complexo de explicar. Tá? Mas a 144 é melhor ainda. Nossa, mas não é uma média muito grande? Sim, mas ela é efetiva para você determinar esse range que vai determinar se a tendência é de alta ou baixa. E eu sei que dentro do range da tendência de alta, o preço tende a fazer amplos movimentos de alta. E eu só vou operar no sinal de compra, porque eu sempre vou ganhar muito. Porque é a favor da tendência de alta, vou evitar sinais falsos, etc. E nunca vou operar vendido. Então, por exemplo, acima da 144, a tendência ficaria de alta aqui por esse setup. Você vai ver estatisticamente que tende a funcionar isso aqui, tá? Isso aqui tende a funcionar. E daí, o que acontece? O sinal de venda, daí existe uma característica também no sinal de venda. A gente tem, por exemplo, a média aqui 13, tá? A média 13. A alma 13 aqui. E daí, por exemplo, se o preço ele romper para cima a média 13 amarela, mas só a sombra rompeu, não vale, não é um rompimento válido para sinal de compra. Mas se o rompimento for de candle cheio, daí sim. O candle cheio, né, rompeu acima da média 13, alma, né, 13, daí sim o sinal ele é válido. Quando o sinal de rompimento ele é de sombra somente, tende a falhar. A mesma coisa aqui. Quando o rompimento ele é somente a sombra rompeu para baixo, não é um sinal de short. Mas se o rompimento é o corpo inteiro rompeu de preferência, ou boa parte do corpo, o candlestick rompeu a média, daí sim é um sinal. Lembrando, tem o detalhe, o sinal de venda, eu quero dizer, tem o seguinte detalhe. O detalhe é que
você precisa que feche o candlestick. Então muitas vezes está dando sinal, mas o período do candlestick não fechou, não terminou. E daí a pessoa já julga e já diz que aquele padrão está ocorrendo. Errado interpretar dessa forma. Tem que esperar o período do candle fechar, tem que esperar o candle fechar. Se é diário, tem que esperar o dia acabar. Se é 4 horas, tem que esperar as 4 horas acabar para o candle fechar e ver como é que foi o rompimento. Se for desse tipo, não vale nem para sinal de venda aqui, nem para sinal de compra. Se for desse tipo aqui, aí vale para sinal de compra nesse caso, aqui vale para sinal de venda nesse caso. Tá? Então, com a média móvel ALMA, sinal de compra e venda, esses sinais são melhores, só que sem um elemento complementar que indique a tendência com alta probabilidade de acertar a tendência, onde operando sempre a favor da tendência, os movimentos vão ser amplos e eu vou gastar meu tempo com movimentos amplos e altamente torrencialmente lucrativos. Isso tem custo-benefício. Agora ficar operando só com a EMA 13, com a média móvel ALMA 13, ou, né, nesses sinais aqui, você vai ter muitos sinais falsos. Né? Vai ter muitos sinais falsos. Foi o caso desse aqui, ó, rompeu. 100% do corpo do candlestick rompeu abaixo da média amarela. Então seria sinal de queda. Mas o que determina a tendência é a média 144 aqui. Se está acima da 144, o preço tende a fazer amplos movimentos de alta. Né? Então, não compensa, não tem custo-benefício eu me arriscar aqui. Tanto é que o preço voltou, deu um sinal de compra de novo. Eu teria que estopar essa operação aqui. Se eu operasse somente com a média amarela, né? Eu teria que estopar essa operação, ter um prejuízo, entrar comprar daqui, tudo bem, ganhei aqui. Né? Só que você teve esse stopzinho aqui. Não tem um custo-benefício bom perder tempo com isso. Daí aqui deu um sinal de short. Foi aqui. Daí aqui deu uma saída operacional. Porque aqui deu sinal de compra. Então, quer dizer, eu entrei vendido aqui e recomprei aqui um lucro ridículo. Né? Sendo que era provável que esse sinal falhasse ou fosse curto, porque está acima da 144 e o preço ele tende acima, enquanto ele fica acima da 144, ele tende a fazer amplos movimentos de alta. Tá? A 144 é uma referência, médias que determinam tendência, referências para você determinar um range de tendência para você operar outra estratégia dentro desse range de tendência para obter maior custo-benefício na qualidade dos sinais a favor da tendência. Isso deve ser utilizado para desenvolvimento de qualquer estratégia e metodologia, na minha visão. Eu tenho 16 anos de mercado hoje, 2022, aí começando já 2023, dezembro, né? Custo-benefício tem você usar indicadores que determinam a tendência e geralmente os números desses indicadores, períodos, vão ser grandes para eles funcionarem com qualidade. Daí você utiliza uma outra estratégia que indica um sinal de compra ou venda, mas você vai sempre operar a favor da tendência determinada por esse indicador de tendência. No nosso caso aqui é a média 144, mas daí também existe o padrão média exponencial 55, é uma tendência mais curta, né? Você pode trabalhar ali, enfim. Você vai ter que testar várias variáveis, várias combinações de média, mas sempre utilizando essa lógica. Uma média ou outro indicador pode ser retração de Fibonacci, projeção de Fibonacci, traçando de uma certa maneira, dentro de um certo padrão, Bollinger Bands. Enfim, você vai definir, de acordo com seus estudos, o tipo de tendência que eu tenho que ter. O complemento para indicar a tendência. Né? E dentro desse range de tendência que será indicado por esse complemento que você escolheu, seja lá se for Bollinger Bands, retração de Fibonacci, ou retração de Fibonacci, ou médias móveis, ou essa própria média móvel aqui, você vai ter que testar o sinal aqui da ALMA 13, né? Ou pode usar outro número, testar com outros números também. Esses sinais aqui que são sinais muito simples. E são sinais muito efetivos. Né? São sinais realmente muito efetivos. Tá? Então, por exemplo, aqui eu estou usando a ação da Apple, mas a gente pode utilizar o ouro, por exemplo. Né? Podemos usar nas criptomoedas, podemos usar nas ações. Tá?
Em qualquer coisa, isso tende a funcionar. E aqui eu estou analisando o gráfico semanal. Claro que quanto maior o gráfico, melhor os sinais, melhor é a qualidade desses sinais. Porém, indo para gráficos menores também funciona, com menos efetividade, mas também funciona, tá? Então é o seguinte, aqui por exemplo, né? Aqui o preço ficou abaixo da média azul, um 4K que determina a tendência. Está abaixo a tendência de baixa. E a gente tem, né, esse candle aqui, ó, o vermelho, só a sombra rompeu, então não é um sinal de short válido. Aqui eu tenho 100% do corpo do candle rompendo abaixo da amarela. Sinal de venda nossa. Né? Então a gente ficou vendido, né? Daí chegou a romper aqui, o nosso lucro não foi muito bom. Né? Aqui deu um sinal de compra, Leandro, né? Mas eu não vou entrar comprado, só vou sair porque tende a fazer uma correção até a 144 e depois cair. Foi o que praticamente aconteceu. Daí novamente aconteceu um sinal de short aqui, né? E nós ficamos até aqui, né? A gente entrou vendido aqui e ficamos até aqui, tá? Então, durante essa tendência de baixa, a metodologia não funcionou tão bem, né? E às vezes vai ocorrer com... Agora, o que nos impede de entrar em congestões e tomar muitos sinais falsos é o filtro da determinação da tendência. Me permite operar sempre na direção da tendência, onde eu vou desfrutar de sinais de altíssima qualidade. Tá? Então é fundamental vocês estarem conscientes disso. Né? Vocês têm que estar conscientes disso. Aqui, por exemplo, durante esse período, houve bons sinais de compra. Né? Por exemplo, deu um sinal de compra aqui e ficamos, ó, aqui, ó, houve rompimento falso, porque somente a sombra rompeu a média amarela. Só a sombra rompeu a média 13, alma aqui. Então é um sinal falso, continuou. Aqui, 100% do corpo do candle vermelho aqui rompeu abaixo da alma 13 aqui, a média amarela. Aí foi a nossa saída operacional. Então a gente entrou aqui e saímos aqui. Agora, Leandro, como que fica o stop loss? O ideal para o stop loss, tá? Por exemplo, vamos pegar um sinal de compra aqui. Aqui rompeu para cima, de baixo para cima, a média amarela. Né? Esse candle vermelho é melhor porque 100% do corpo dele ficou acima da média amarela. Então o stop poderia ser um pip, um centavo, um ponto abaixo da mínima do candle anterior a esse candle do sinal. Né? Ou você poderia ir para o gráfico inferior e verificar se no gráfico inferior, após a sua entrada operacional aqui, se tem algum fundo aqui. Então o gráfico inferior é o semanal, diário. Né? Aí existe um número de gráficos específicos que eu utilizo, que é semanal, diário, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Então se eu estou nos 60 minutos, eu vou para o 15 minutos, que é o inferior. Se eu estou no 15 minutos, eu vou para os 5 minutos. E assim sucessivamente. Você pode utilizar gráfico de 30 minutos, mas eu tenho razões para não usar esses gráficos. É difícil explicar aqui essas razões. Né? Então você teria que fazer teste com outros gráficos, gráfico de 3 horas, gráfico de 7 horas, sei lá, o gráfico que você vai querer usar. E ter justificativas fundamentais para usar esses gráficos, não usar por usar, não usar somente por estatística, é muito perigoso. Tem que ter fundamentos sólidos, porque coisas estatísticas podem parar de funcionar. Tá? Outra coisa, né? O nosso sinal de short aqui no ouro, né? Aqui deu sinal de short. O stop poderia ser 1 centavo, 1 pip, 1 ponto acima da máxima do candle anterior ao sinal de short. Tá? E a saída é quando houver o rompimento para cima, independente se está em tendência de baixa ainda, né? Conforme eu falei. Então isso é um sinal de, usando as médias móveis, que é muito interessante até, não é ruim, né? Não é algo... Vamos aqui para gráficos menores também para mostrar para vocês esse padrão. Então, por exemplo, aqui, ó, né? Deu um sinal de short aqui, ó, só que está contra a 4.4, não vamos operar. Aqui já ficou abaixo da 4.4, deu um sinal de short, entramos e tomamos stop, mas logo em seguida deu um sinal de compra.
Stop, um pip, um centavo, um ponto abaixo do fundo anterior. E seguimos tendência. Houve rompimento para baixo aqui. Daí aqui eu teria que sair, né? Teríamos que sair aqui porque rompeu quase 100% do corpo do candle abaixo aqui da amarela. Então saímos aqui, teve lucro, mas foi um lucro pequeno. Não conseguimos sair aqui no topo. Então veja que não é uma metodologia perfeita assim como qualquer uma, mas são padrões que, se você testar, fazer testes, provavelmente você vai encontrar setups e estratégias que tendem a funcionar muito bem. Pode até programar robôs com esse tipo de padrão, etc. E sim, pode funcionar. A minha estratégia funciona muito melhor do que isso. E eu não troco a minha estratégia por nada. E veja que tudo isso aqui é teoria. Não foi testado com dinheiro real, não foi testado na prática. Por quê? Quando você vai testar na prática, você descobre algumas coisas que tem na realidade que você não consegue encontrar na simulação. Aí você tem que testar de novo, fazer backtest de novo, ir para a realidade com dinheiro real e fazer testes por um ano. Então, para você provar que uma metodologia funciona, é um ano de teste com dinheiro real. Tem gente vendendo setup, vendendo metodologias e dizendo que a metodologia dele funciona com base em backtest. O que é backtest? Simulação. Fez a simulação ali e tá certo, o negócio funciona, vou usar. A maioria está se dando muito mal com isso e vão se dar sempre porque a realidade é diferente da simulação. A simulação serve como base para você ter chance de se dar bem no teste real com dinheiro real. Deve ser com pouco dinheiro, mas deve ser com dinheiro e deve ser por um ano. Não se define que uma metodologia ou estratégia funciona com uma semana de teste, um mês de teste com dinheiro real. Um ano é longo prazo, é um longo prazo inicial, mas já é um fundamento para você determinar que uma estratégia funciona ou não. Mas nunca uma semana ou um mês, tá? Então, esse setup, essa estratégia, esses padrões são bons para você então conseguir criar metodologias e estratégias. Deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua sugestão também de melhoria. Então, pessoal, para a gente finalizar o vídeo, curta, compartilha, deixa o seu comentário. Quem quer fazer o meu treinamento, aprender a minha metodologia comprovada, que foi comprovado com dinheiro real, que eu uso até hoje. Tem mais de 10 anos, 15 anos de YouTube, você vê que eu permaneço com as mesmas médias móveis, os mesmos padrões, porque é uma metodologia comprovada que funciona. Mais de 16 anos no mercado. Se você quiser aprender essa metodologia, você faz o nosso treinamento aqui para trade de longo prazo, né, fundamentalista em criptomoedas e também operações de trade, swing trade. Até day trade também tem, eu recomendo mais swing trade porque dá muito mais dinheiro do que day trade. Para criptomoedas, forex, bolsa de valores e mercado futuro. No curso de ações para longo prazo, método fundamentalista, também tem essa estratégia gráfica, que é para você saber o timing, acertar o timing, de acertar uma tendência de baixa, continuar acompanhando e acertando a queda dela, e comprar lá no fundo do poço dessa tendência de baixa. No caso, para métodos fundamentalistas, você compra na crise para colher os frutos lá no rally de alta, tá? E o grupo secreto de sinais hoje, 2023 praticamente, né? Por menos de R$19 você acessa os melhores sinais para todos esses mercados de trade. E tem a minha criptocarteira de criptomoedas lá, com potencial de 10 a 30 mil % dentro do range de 10 anos. É longo prazo que as fortunas tendem a ser feitas. Então você pode também entrar para esse grupo secreto de sinais, tá? Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Muito obrigado pela audiência de todos. Até mais. Obrigado.